Nesta videoaula vamos falar sobre provisões e ativos e passivos contingentes. Vamos falar sobre como é que se contabilizam as provisões e vamos também relacionar a matéria com um conjunto de aspectos fiscais em sede de IRC. Relativamente à questão do reconhecimento contabilístico das provisões, bem como às implicações de âmbito fiscal, no manual, tema provisões, passivos e ativos contingentes, começamos com, digamos que, os requisitos que estabelece o parágrafo 13º da norma contabilística e do lado financeiro 21, quanto ao reconhecimento de uma provisão. A norma 21 é a norma das provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. O objetivo desta norma é de prescrever critérios de reconhecimento e bases de mensuração apropriados a provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Para que uma provisão seja reconhecida na contabilidade, terão de se verificar cumulativamente três condições. A primeira condição é que a entidade tenha uma obrigação presente, legal, ou seja, de âmbito normativo, ou construtiva, por sua iniciativa, por exemplo, como resultado de um acontecimento passado. Seja provável que um ex-fluxo de recursos, ou seja, um determinado pagamento, que incorporem benefícios económicos, será necessário para liquidar a obrigação e possa ser feita uma estimativa fiável da quantia da obrigação. Ora, para se reconhecer uma provisão, terão de estar reunidas cumulativamente estas condições, da linha A, da linha B e da linha C. Caso contrário, estaremos a falar de contingências, que podem ser ativos ou passivos, em resultado de acontecimentos não totalmente controlados pela entidade. E de acordo com o parágrafo 8º da norma 21, um passivo contingente é uma obrigação presente que decorre de acontecimentos passados, mas que não é reconhecida, não vai ser contabilizado, porque não é provável que um ex-fluxo de recursos, incorporando benefícios económicos, seja exigido para liquidar a obrigação. Ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade. Já um ativo contingente é um possível ativo proveniente de acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência ou não ocorrência de um ou mais acontecimentos futuros incertos, não totalmente sob controle da entidade. Ora, as contingências não são assim objeto de contabilização. Os passivos contingentes, por exemplo, deverão ser divulgados no anexo. No anexo, ou seja, nas notas anexas às demonstrações financeiras. Ora, mas como é que se contabiliza uma provisão? Vamos então pressupor que estão reunidas estas condições para o reconhecimento de uma provisão. Depois de se decidir quanto ao reconhecimento da provisão, ou seja, que existe uma obrigação presente como consequência de um acontecimento que cria obrigações, existe um ex-fluxo possível, é feita uma estimativa fiável, então sim, vamos provisionar. Ora, existindo estas confirmações nesta árvore de decisão, estão reunidas as condições para que se possa fazer o reconhecimento de uma provisão. Genericamente, as provisões do período, nomeadamente quanto à constituição reforço, baseiam-se em debitar uma conta de gastos, que vai ser a conta 67, provisões, e creditar
a conta 29, provisões. No código de contas, a conta 29 estabelece ela própria o elenco de provisões que poderão vir a ser contabilisticamente reconhecidas. Provisões para impostos, para garantias a clientes, para processos judiciais em curso, acidentes de trabalho e doenças profissionais, matérias ambientais, contratos onerosos, reestruturação, outras provisões. A conta 29 é uma conta de passivo, vai ser creditada. Aquela conta que deverá ser debitada no período é uma conta da classe 6, nomeadamente a 67. Provisões do período, conta de gastos, também está assim desenvolvida nos tipos de provisões que podem vir a ser reconhecidas por débito na conta 67 e respectiva subconta, débito na conta 67 e respectiva subconta e crédito na tal conta 29. Temos então um mapa que nos ajudará a compreender o reconhecimento das provisões de acordo com a tipologia de provisão. Por exemplo, uma provisão para impostos, debitamos a conta 671 e creditamos a conta 291. E, de acordo com o tipo de provisão, vamos escolher a respectiva conta, subconta, que diz respeito ao tipo de provisão, e temos sempre um débito na classe 6, gastos do período, provisões, e um crédito na conta 29, respectiva divisionária, que será um passivo não corrente. Um gasto do período por contrapartida de uma conta do passivo não corrente. Ora, quando nós reconhecemos uma provisão, este reconhecimento vai ter impacto tanto na demonstração dos resultados, tratando-se de um gasto do período, como no próprio balanço, tratando-se de um passivo não corrente. Por exemplo, se uma empresa reconhecer uma provisão para impostos, imaginemos que a entidade ABC vai reconhecer uma provisão para impostos. A entidade foi, por exemplo, no final do ano objeto de uma inspeção tributária. A inspeção verificou que havia, por exemplo, irregularidades e regularidades no IVA. Através de um consultor fiscal, a entidade chegou à consideração que viria ter ou virá ter de pagar um determinado valor no próximo ano que se cifra, por exemplo, em 30 mil euros à autoridade tributária. Reunindo as condições para o reconhecimento de uma provisão, ou seja, uma obrigação legal, efetivamente, um ex-fluxo de recursos, vamos ter de pagar 30 mil euros à autoridade tributária, na base de uma estimativa fiável. Um determinado consultor fiscal procedeu aos respectivos cálculos, chegou àquele montante. Como é que se reconhece a provisão para impostos? Debitando a conta 67.1, creditando a conta 291. 30 mil euros, a tal estimativa fiável, estou eu a referir. Como é que este reconhecimento vai ter impacto na demonstração dos resultados? Em provisões, no caso concreto, um aumento, virá com 30 mil euros de gasto do período. Ou seja, esta provisão de 30 mil euros, ou seja, ao ser reconhecida como um gasto do período, significa que a nossa empresa acaba de provocar uma diminuição aos vários resultados contabilísticos da empresa. Este gasto do período, ele traduz-se numa diminuição do resultado contabilístico antes das depreciações, dos gastos de financiamento e impostos e por aqui fora os vários resultados contabilísticos da empresa, culminando com o próprio resultado líquido do período. Ora, esta diminuição dos resultados contabilísticos da empresa
culminando com o resultado líquido do período, sabemos que o resultado líquido do período faz ligação ao balanço da empresa. Logo, no âmbito do balanço da empresa, vamos ter um impacto no resultado líquido do período, uma vez que ele vem menor, e um impacto no aumento do passivo, uma vez que o passivo, aqui em concreto, terá um aumento de 30 mil euros, concretamente para esta provisão que acabamos agora de referir. A questão é a seguinte: se na demonstração dos resultados temos nas nossas provisões um valor negativo, um gasto, os gastos são uma componente negativa na formação dos resultados, que vão diminuir os vários resultados da empresa. Será que isto é aceite do ponto de vista fiscal? Bom, relativamente à questão fiscal, estabelece o artigo 39 do Código do IRC quais são aquelas provisões que podem ser deduzidas para efeitos fiscais. E segundo o artigo 39 do Código do IRC, considera-se que apenas são fiscalmente dedutíveis as provisões para processos judiciais em curso, as provisões para garantias a clientes, as provisões para reparação de danos de caráter ambiental, além das provisões técnicas feitas no âmbito da atividade seguradora. Ora, se a empresa reconhecer uma provisão para impostos, as provisões para impostos não são aceites fiscalmente, porque não fazem parte do elenco estabelecido no artigo 39 do Código do IRC. Quando uma provisão não é fiscalmente aceite, significa que, ao fazermos a passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal, sabendo que o impacto daquela provisão foi uma diminuição do resultado contabilístico da empresa, vamos agora ter de corrigir do ponto de vista fiscal. E essas correções do ponto de vista fiscal fazem-se no quadro 7 da Declaração Modelo 22, através dos chamados ajustamentos fiscais a crescer. Ora, quando a entidade estiver a fazer o preenchimento da Declaração Modelo 22, no quadro 07 da Declaração Modelo 22, terá que, como ajustamento fiscal a crescer, no campo 721, proceder a uma correção fiscal. Temos aqui os vários campos a crescer. E no campo 721, vamos ter de corrigir esta mesma matéria através de 30 mil euros, em que, conforme podemos ver, eu estou aqui a mostrar os vários campos que nós temos na Declaração Modelo 22. Todos estes campos são campos de correções fiscais a crescer, conforme se pode ver, são vários campos de ajustamentos fiscais a crescer e podemos ver as provisões não dedutíveis ou para além dos limites legais. É o campo 721, onde iremos inscrever 30 mil euros. De facto, são muitos os campos de correções fiscais a crescer e todos eles têm a sua base legal. Por exemplo, aqui, o campo que acabei de utilizar, o 721, temos ali o artigo 39 do Código do IRC para provisões não dedutíveis ou além dos limites legais. 30 mil euros de ajustamento fiscal a crescer, o que vai provocar uma alteração do resultado fiscal da empresa, o seu lucro tributável. E, portanto, quando procedermos ao cálculo do imposto, a taxa de IRC vai agora incidir sobre um valor que foi aumentado em 30 mil euros, como ajustamento fiscal a crescer, de forma a corrigirmos o resultado da empresa. Pela via contabilística, havíamos deduzido como um gasto, não sendo fiscalmente aceito, pela via fiscal, vamos ter de o acrescer, de anular o impacto que o mesmo teve na dedução
contabilística. Ora, as provisões, elas, do ponto de vista fiscal, têm assim um conjunto de restrições. As provisões para impostos não são fiscalmente aceites, as provisões para garantias a clientes são aceites, mas até um determinado limite, que já vou referir. A provisão para processos judiciais em curso é aceite nos termos do artigo 39, número 1, a linha A. A provisão para acidentes no trabalho e doenças profissionais não é fiscalmente dedutível, portanto é das tais que vamos ter de acrescer, caso a empresa a reconheça. A provisão para matérias ambientais, ela pode vir a ser fiscalmente aceite em determinadas circunstâncias, ou seja, quando a entidade estiver enquadrada num setor de atividade onde efetivamente faça sentido este conjunto de provisões. A provisão para contratos onerosos não é fiscalmente dedutível. A provisão para reestruturação não é fiscalmente dedutível. Outras provisões também não. E, portanto, quando não é fiscalmente dedutível, significa que, no quadro 7 da Declaração Modelo 22, temos sempre de proceder ao ajustamento fiscal a acrescer no campo 721. Vamos agora ver alguns exemplos de reconhecimento em concreto de alguns tipos de provisões. Vejamos o primeiro exemplo. Temos a entidade XYZ SA que decidiu no dia 18 de dezembro despedir 2 trabalhadores, o Manuel e a Isabel. Em relação ao Manuel, devido à não existência de acordo mútuo, existe a probabilidade da entidade ser obrigada a pagar uma indemnização. O Departamento Jurídico considera que, nos termos do Código do Trabalho, o valor da indemnização será de 30.000 euros. Quanto à Isabel, a trabalhadora foi responsável por um sinistro causado por negligência, sendo possível que a empresa venha a pagar uma indemnização de 20.000 euros. Bom, são duas situações diferentes. Relativamente ao Manuel, nós podemos dizer que vamos ao encontro dos requisitos para a constituição de uma provisão. Ou seja, efetivamente estão verificados todos os pressupostos que conduzem ao reconhecimento de uma provisão e posteriormente realizar a sua mensuração. Isso significa que, de acordo com os pressupostos que nós vimos, para podermos reconhecer uma provisão, a entidade tem uma obrigação presente legal? Sim. É provável um ex-fluxo de recursos? Sim. Pode ser feita uma estimativa fiável da obrigação? Bom, de acordo com os nossos dados, o Departamento Jurídico considera que, nos termos do Código do Trabalho, o valor da indemnização é de 30.000 euros. Então, estando verificados os pressupostos que conduzem ao reconhecimento de uma provisão, o reconhecimento passará por debitar a conta 673, provisões do período, processos judiciais em curso, e creditar a conta 293, provisões, processos judiciais em curso. Portanto, no caso concreto destes 30.000 euros, exatamente como há bocado fizemos, o mesmo valor, provisões, um aumento de 30.000 euros, vai haver uma redução dos vários resultados contabilísticos da empresa, culminando com o resultado líquido do período. O resultado líquido do período liga ao balanço, havendo então a correspondência no balanço no resultado líquido do período e o passivo em provisões. Portanto, no balanço há uma diminuição do resultado líquido do período e verifica-se aqui um aumento da dívida, ou seja, da dívida não corrente, ou seja, das provisões do passivo não corrente, 30.000 euros. Mas, contrariamente à provisão para impostos, esta provisão que provocou diminuição dos resultados contabilísticos da empresa é fiscalmente aceite. Ou seja, tratando-se de uma provisão para processos judiciais em curso, o artigo 39 do Código do IRC, vamos recuar aqui um bocadinho atrás, tratando-se de provisão para processos judiciais em curso,
é aceite nos termos do artigo 39, número 1, a linha A do Código do IRC. Podem ser deduzidas para efeitos fiscais as que se destinem a fazer face a obrigações e encargos derivados de processos judiciais em curso, por factos que determinariam a inclusão daqueles entre os gastos do período de tributação. Ao ser fiscalmente aceite, significa que não haverá qualquer correção a fazer na declaração modelo 22. Esta entidade, quando estiver a preencher a declaração modelo 22, não tem nenhuma correção a fazer no campo 721, porque estamos a falar de uma provisão aceite. Já no caso da Isabel, não estão verificados os critérios de reconhecimento enquanto passivo. Apesar de ser possível fazer uma estimativa fiável do valor da indemnização, a probabilidade do seu pagamento não é suficientemente significativa para ser reconhecida. Para o reconhecimento como provisão, a entidade deveria considerar como provável que viesse a ter de pagar a indemnização. O que não acontece aqui de acordo com o enunciado que nós demos. O que significa que não se reconhece uma provisão, mas deve-se divulgar no anexo como sendo um passivo contingente. Então temos aqui a grande diferença entre as provisões e os passivos contingentes. As provisões reconhecem-se contabilisticamente, os passivos contingentes divulgam-se no anexo às demonstrações financeiras. Um segundo exemplo. No ano N, uma sociedade vendeu eletrodomésticos no montante de 30 mil euros, tendo suportado encargos com garantias a clientes que ascendem 3.300 euros e constituído uma provisão para garantias a clientes no montante de 3.500 euros. Sabe-se que nos anos anteriores, N-2 e N-1, as vendas ascenderam a 280 mil euros e 320 mil euros, respectivamente, e os encargos derivados de garantias a clientes foram, nesses anos, de 2.500 e 3.200 euros. Em primeiro lugar, vamos proceder ao reconhecimento de uma provisão para garantias a clientes. E o reconhecimento de uma provisão para garantias a clientes passa por debitar a conta 672, provisões do período de garantias a clientes, que é uma conta de gastos, e creditar a conta 292, provisões de garantias a clientes, uma conta que pertence ao passivo não corrente. E por 3.500 euros, conforme está aqui no enunciado. Que impacto terá este reconhecimento nas demonstrações financeiras? Na demonstração dos resultados, o reconhecimento da provisão através de um gasto do período vai provocar um aumento das provisões em 3.500 euros. Este aumento das provisões, que se trata de um gasto do período, no valor de 3.500 euros, vai efetivamente alterar os vários resultados da empresa, desde o EBITDA, o EBIT, o EBT, chegando ao próprio resultado líquido do período. Diminuindo os resultados da empresa, como consequência a diminuição do resultado líquido do período, ligará ao balanço o resultado líquido do período, havendo a diminuição do mesmo, e as nossas provisões no balanço cifram-se então em 3.500 euros. Diminuição do resultado líquido em 3.500, aumento do passivo não corrente em 3.500. Mantém-se a equação fundamental do balanço inalterada, como é óbvio. E em termos fiscais, será que o valor, ora reconhecido na demonstração dos resultados, será fiscalmente aceite? Bom, as provisões para garantias a clientes, elas são fiscalmente aceites. No entanto, vão ter um limite.
A base contabilística desta empresa, ou seja, o valor de 3.500 euros, que tem impacto na diminuição do resultado contabilístico, vai ter agora de ser comparado com o limite fiscal que está instituído no Código do IRC. E relativamente a esse limite fiscal, trata o artigo 39, número 5 do Código do IRC. Vejamos o que o artigo 39, número 5 do Código do IRC refere em relação ao valor anual da provisão para garantias a clientes. O montante anual da provisão para garantias a clientes a que se refere à linha B do número 1 é determinado pela aplicação às vendas e às prestações de serviços sujeitas a garantias efetuadas no período de tributação de uma percentagem que não pode ser superior à que resulta da proporção entre a soma dos encargos derivados de garantias a clientes efetivamente suportados nos últimos 3 períodos de tributação e a soma das vendas e prestações de serviços sujeitas a garantias efetuadas nos mesmos períodos. Significa que, para calcularmos o limite fiscal, nós fazemos o seguinte. A provisão foi reconhecida por 3.500 euros. No entanto, os encargos com garantias do ano N foram de 3.300 e dos 2 anos anteriores, 2.500 e 3.200 euros. Já o volume de vendas deste tipo de equipamentos que estão sujeitos a garantia foi de 300 mil euros para o ano N e nos anos anteriores, nos 2 anos anteriores, 280 mil e 300 mil. Vamos somar o valor dos encargos com garantias a clientes efetivamente suportados nos últimos 3 períodos de tributação. Portanto, o somatório vai dar 9 mil euros. Vamos somar as vendas efetuadas nos últimos 3 períodos de tributação. Ora, o somatório das vendas dá 900 mil euros. E vamos dividir, conforme estabelece lá o artigo 39, número 5, o somatório dos encargos com garantias a clientes efetivamente suportados com a soma das vendas nos últimos 3 períodos de tributação relativamente aos equipamentos que estão efetivamente a conceder esta garantia aos clientes. Se dividirmos 9 mil por 900 mil e se multiplicarmos por 100, temos 1%. Significa que o limite da provisão para garantias a clientes será 1% do volume de vendas destes equipamentos no ano em curso, no ano N. No ano N faturamos 300 mil euros, 1% de 300 mil são 3 mil euros. Ou seja, este é o limite fiscal. Se na minha contabilidade eu reconheci como um gasto do período 3.500 euros, que do ponto de vista da demonstração dos resultados provoca diminuição dos resultados contabilísticos da empresa, este valor ele é aceite fiscalmente, é dedutível, mas até 3 mil euros, quando nós contabilizamos por 3.500. Existe uma base contabilística de 3.500 euros, existe um limite fiscal de apenas 3 mil. O que significa que a diferença entre o valor reconhecido na contabilidade e o valor aceite fiscalmente vai ter de ser corrigido na declaração modelo 22. 3.500 menos 3.000 euros são 500 euros. Ou seja, a entidade, quando preencher a sua declaração modelo 22, nos ajustamentos fiscais a crescer, no campo 721, não terá uma provisão não dedutível. Não se trata de uma provisão não dedutível, trata-se de uma provisão que é dedutível, só que foi além do limite legal. O limite legal era de 3 mil, quando na nossa demonstração dos resultados, contabilisticamente, o impacto foi de 3.500 euros na diminuição dos resultados contabilísticos. Logo, vamos ter de fazer um ajustamento fiscal a crescer pela diferença, que são 500 euros. A diferença entre o valor contabilizado e o valor fiscalmente
aceite. Temos então aquilo a que se chama uma provisão além dos limites legais. Uma provisão não dedutível não é aceite fiscalmente. Uma provisão para além dos limites legais, ela é fiscalmente aceite, mas até ao limite. E o limite considerado era 3.000 euros e nós fomos além na contabilidade em 500 euros, conforme está demonstrado aqui. Ora, haverá futuramente, contabilisticamente, a possibilidade de algumas provisões virem a ser objeto de anulação. Quando uma provisão é objeto de anulação, vamos aqui ao nosso quadro do reconhecimento das provisões. A constituição de uma provisão passa por debitar a conta 67.1 e creditar a conta 291. Caso no futuro uma provisão seja objeto de anulação, vamos fazer uma reversão da provisão. E a reversão da provisão passará por debitar a conta que inicialmente terá sido creditada, debitá-la agora, para que o valor efetivamente diminua, ou anule mesmo, e creditar uma conta de rendimentos. E relativamente às contas de rendimentos, ao consultarmos o nosso código de contas, vai ser na conta 76 das reversões e nas reversões relativas a provisões, a conta 76.3, onde nós vamos fazer a reversão da provisão que terá no passado sido constituída e agora existe a necessidade de a diminuir ou de a vir mesmo a anular. Impostos, garantias a clientes, processos judiciais em curso, as várias subcontas também estão todas elencadas aqui como uma conta de rendimento. Quando nós fazemos a reversão de uma provisão, conforme está aqui demonstrado, o reconhecimento contabilístico passa por creditar uma conta de rendimentos. Ora, ao creditarmos uma conta de rendimentos, isso significa que a nossa demonstração dos resultados vai ter o impacto, mas agora o impacto de um rendimento. Porque as provisões, elas podem ser aumentos, gastos ou reduções através de um rendimento. Portanto, se eu anular, proceder à reversão de uma provisão, por exemplo, no valor de 30.000 euros, vai entrar agora na demonstração dos resultados esse valor, mas como um valor positivo, não negativo. E ao entrar como um valor positivo, a reversão da provisão, sendo um rendimento, vai-me aumentar os meus resultados. Os meus resultados contabilísticos vão aumentar naquele ano em que eu faço a reversão da provisão. Ora, se essa provisão em ano anterior já foi tributada, porque em ano anterior pode não ter sido fiscalmente aceite, e se não foi fiscalmente aceite, já tínhamos feito aquele ajustamento fiscal a acrescer no tal campo 721. Se isso aconteceu, esta provisão já terá sido tributada, porque ela foi acrescida em período anterior. E não vamos agora duplicar a tributação, porque ao considerarmos aqui um rendimento, ela já vai provocar um aumento dos resultados da empresa. O resultado já virá maior. O resultado antes de impostos já virá maior. E, consequentemente, nestes casos, na declaração modelo 22 futura, quando se fizer a respectiva reversão da provisão, nós teremos a possibilidade de fazer um ajustamento fiscal a deduzir para eliminar o impacto que aquele rendimento trouxe na demonstração dos resultados, no aumento do resultado antes de impostos ou dos resultados contabilísticos da empresa. E nessa altura utilizaremos o campo 764 para provisões, para a reversão de provisões
tributadas. E, portanto, ao diminuirmos, que aqui estamos a fazer um ajustamento fiscal a deduzir, e, portanto, vai anular o impacto que o aumento deste rendimento trouxe no incremento dos resultados contabilísticos da empresa. Muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até à próxima.